Eu vim falar aqui sobre o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro ele está vivendo a história de Jacó, né, no Egito, né? Porém, né, Jacó, eu acredito que foi a primeira história sobre uma pessoa que era criativa, inteligente, bondosa, uma pessoa prestativa que foi traído pelos irmãos, que foi traído pelo seu chefe, né, o responsável lá no Antigo Egito, e foi traído por todo mundo, mas foi uma pessoa extremamente perseverante que sempre tinha o perdão junto com consigo, né? Porque ele salvou os irmãos, teve o sonho das vacas gordas e das vacas magras, foi o responsável de criar o imposto no mundo, né? E agora o Campos vai ter um infarto, meu Deus! Foi ele que criou o imposto, ele que é o culpado de tudo, né? Mas ele criou o imposto por causa da seca, e eu vi até o Campos um dia no vídeo dele falando sobre como fala? Sobre o eu acho que foi sobre uma zoeira do Antigo Egito. Ele fez uma menção, agora não, meu cérebro não está conseguindo construir. E olha que eu sou uma gravadora humana, mas tô com pouca energia, né, para gravar as coisas. Mas voltando à questão aqui, né, o. Como fala? O José do Egito, né, ele foi, eu acho que a primeira história, né, sobre pessoa perseguida, e aí depois teve o Mártir, que era um padre, um monte de filmes, né, o Mártir não sei se é real, mas é mais ou menos como se fosse o José do Egito, e o Gladiador, ou Aterisque e Obelisque, né? Em Roma, né? E existem várias histórias, né? Jean Valjean, né? Mas Jean Valjean não se encaixa tanto assim na questão do Bolsonaro, né? Mas sim a impunidade e injustiça onde que os poderosos criam sistemas incondicionais a um indivíduo, porque esse indivíduo ele simplesmente quebrou o sistema, foi contra as regras do sistema. Porém, a grande questão foi que o Bolsonaro era um indivíduo do povo que foi eleito pelo governo, e ele não seguiu a agenda esquerdista, né? E por causa disso, ele está sofrendo as consequências disso, e a gente está vendo os caras distorcendo tudo, né? Isso é uma coisa realmente de ficar triste, é uma coisa de realmente ficar chateado, né? O Bolsonaro tem algumas coisas que eu não gosto dele, né? Porém, eu sempre disse que ele era uma boa pessoa, que ele tinha um bom coração. Algumas coisas que eu disse que eu não gosto dele, porque ele lembra muito meu pai, né? Meu pai sempre foi uma boa pessoa, sempre quis fazer as coisas corretas, mas nunca foi uma pessoa de pulso, né? Tanto que os meus amigos religiosos estavam lá babando, né? Mas não religioso aí, vagabundo, religioso mesmo de verdade, né? Eu falei assim, olha, então, a gente pode até falar de um político, alguma coisa, mas apoiar a política é uma coisa extremamente moral, ela vai contra totalmente o princípio da lei, contra a razão da lei, né? Então, o Bolsonaro, como eu posso dizer para você, é uma boa pessoa, tem um bom coração, né? Mas ele está se entrando num trono do diabo, né? Que é mais ou menos o número da besta, o livro de Apocalipse, várias coisas na Bíblia eram contra a Roma antiga, né? Eu não vou dar menções aqui. Porém, voltando aqui ao foco aqui da questão aqui, é extremamente triste de a gente saber, né, que um ser humano que representa o povo, e o povo representa o Bolsonaro, porque essas pessoas falam, que acham, que pensam, dão a sua opinião, opiniões às vezes que são até erradas, né? Mas todas as pessoas em si têm um princípio de que querem liberdade do governo, né? Estão sujeitas a passar o que o Bolsonaro está passando, né? E o Bolsonaro está fazendo uma caçada humana contra ele, né? Querendo tomar tudo dele, né? Tanto que eu até me lembro sobre o Alan dos Santos, eu fiz um vídeo e falei assim para ele assim, ó, Alan dos Santos, uma semana antes, ó,
você não sumir do Brasil e o pessoal do Olavo de Carvalho me falava que eu era... mas é que eu acertava todas as bolas na caçapa, na política. Eu falei assim pro Alan dos Santos, ó, se você não fugir, essa semana que vão pedir a sua prisão por causa disso, tal. E ele vivia tirando só da minha cara. Aí o cara fugiu do país, né? Mano, eu fiquei cansado, vários caras de direita assistiam meu conteúdo. Alguns eram verdadeiros, né? E até pisei nessas pessoas. E os outros, é verdadeiro, vinha, comentava, tal, falava o que achava, o que pensava. Mas os outros, tipo, ficavam tirando só da minha cara o tempo inteiro. E eu só cantando tudo que ia acontecer, né? E o desgraçado fugiu, não sei se ele assistiu meu conteúdo ou não, né? Mas eu falei pra ele que ele ia ser preso, tudo tava configurando que iam pedir a prisão do Alan dos Santos, né? Porque ele tava fazendo não fake news, mas discurso de ódio, né? Tava falando verdades, mas com embasamento e discurso de ódio. Uma coisa é você falar de forma técnica, falar de forma argumentativa, como o ANCAPS fala. Outra coisa é você ficar avacalhando uma autoridade, né? E você está dando direito à autoridade de ferrar com você, né? Porque ela tem o poder. Mas não é bem assim, né? Eu mesmo, eu no meu serviço, né? Vou dar uma de humilde aqui. Toda vez quando existia briga entre o serviço, era briga entre o serviço. Mas eu não me vingava e não me levava para o lado pessoal porque existia a ordem dentro do serviço e algumas pessoas levavam para o lado pessoal, mas percebia que eu não era parcial, eu sempre era imparcial dentro do serviço, né? Eu acredito que a pessoa nunca pode tomar as coisas por causa própria, porque aí você perdeu toda a razão e toda a moral, né? Então, só para terminar aqui, eu tentei explicar da minha forma o que está acontecendo no país e o Bolsonaro virou um mártir, se tornou José do Egito. Eu não queria ver isso, né? Ele está apanhando de todos os jeitos, de todos os lados. Ele não merecia apanhar dessa forma, né? Mas, né? O Bolsonaro ele quebrou o sistema, né? E o que acontece? Nosso sistema ele está obsoleto pela nossa sociedade. A internet americanizou totalmente a população brasileira. A população brasileira acredita que é um povo livre, acredita que é um povo que pode expressar tudo que acha, que pensa, acredita que as pessoas vão entender as suas ideias e seus pensamentos aqui no Brasil, né? As pessoas aqui no Brasil são todas malandras, né? Algumas pessoas entendem umas às outras, né? Mas eu mesmo entendo todo mundo, mas na minha vida pessoal e na internet, a única coisa que eu recebi foi pedrada, mas na vida pessoal, eu bato o pé com a pessoa percebe que ela está errada. Na internet, eu preciso bater bastante na pessoa para a pessoa perceber que está errada. Então, o povo brasileiro acredita que aqui é os Estados Unidos e a internet veio para mudar muitas coisas no Brasil, da mesma forma que antigamente existia sapateiro, existia o leiteiro, existia a pessoa que redigia as coisas com máquina de escrever, existia a pessoa que fazia tinta para máquina de escrever, existia as blockbuster, que era uma coisa mais moderna. Muitas coisas foram extintas por causa da tecnologia, né? O defensor agrícola antigamente eram as pessoas, as famílias e as mãos. Hoje existe todo um aparato tecnológico. Tudo vai se extinguindo, né? Antigamente se amassava a uva com o pé. Eu posso trazer várias referências aqui, né? Tudo vai se extinguindo, né? A nossa população mundial conseguiu desenvolver e viu que a escravidão não era uma coisa boa. Os Estados Unidos viu, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra viu que não era uma coisa boa, né? Foi a Inglaterra que falam que da Princesa Isabel, não. Foi a Inglaterra que encheu aqui, falando que ia bombardear o Brasil para acabar com a escravidão, né? Porque o Brasil foi um dos últimos países que se aproveitavam do meu povo. Então as coisas vão mudando, vão melhorando, vão adaptando, a mente das pessoas vai vendo coisas maiores. A nossa sociedade ainda continua extremamente atrasada, primitiva. A nossa sociedade não tem a mesma cultura da minha sociedade de 5.000 anos atrás, né? A minha estrutura social era intelectualmente muito melhor do que a estrutura intelectual de agora, né?
Tanto que eu sou um dos poucos que conhece a cultura do meu povo, né? E traduz ainda para vocês, mas os caras ficam falando, ai, tá delirando, tá babando, nada com nada. Mas isso é uma prova de provar que as pessoas são totalmente, às vezes, tomadas por ignorância. Não todos, né? Mas alguns, né? Que estão à frente das coisas. E para encerrar aqui, né, os nossos políticos não estão vendo que a internet transformou a nossa política e várias outras coisas em questões obsoletas que precisam ter soluções imediatas, né? Ou, por exemplo, mesmo eu fiquei assustado. Antigamente as pessoas morriam de medo de televisão, de espelho, de geladeira. Ninguém queria alugar os equipamentos elétricos do cara que inventou a luz. As pessoas tinham muito medo aqui no Brasil aqui de muitas coisas que vinham de fora. E a modernidade mudou completamente a vida das pessoas. Antigamente as pessoas comiam tudo que era tipo de produtos que matavam, né? Porque a comida estragava, não tinha como guardar comida, não tinha como estocar, não existia comida congelada, não existia micro-ondas, né? Então a modernidade está vindo e várias estruturas não perceberam que são obsoletas. E até digo, Ancap, se é uma pessoa que é estudada, que é inteligente, que é culta, você é muito acima da média, né? Mas e falta base de gerenciamento muitas vezes no seu argumento, porque é muita informação e você não enxerga o princípio, algo que você odeia, o que o STF fala, né? Mas o princípio do STF é a segurança jurídica, não é? Você não fala assim, não, eles estão usando princípios segundo a toga deles, né? Mas princípios segundo a toga não é importante, são princípios segundo há uma verdade. Você mesmo disse que você é advogado e que o comum acordo é a causa das instituições que julgam o que é certo e o que é errado dentro do nosso país aqui, né? Nas atitudes das pessoas. Então, é isso que eu queria falar aqui, né? E eu tô, como fala, meio sem sono por causa que eu tô com um problema gigantesco no meu metabolismo, né? Vocês viram como que eu emagreci, né? Eu nunca cruzei as pernas, porque eu sempre fui muito grande, né? Eu sempre tive 80 centímetros de massa muscular em cada perna, agora eu estou conseguindo cruzar a perna. Eu fiz isso porque eu queria saber a dimensão da minha perca, tanto de gordura, né? Porque os caras mais fortes, eles têm barriga, e de massa muscular. Depois eu vou medir mas eu acho que ele está com 60 em cada perna, né? Falou aí para vocês, pessoal.